Olá, como vai? Eu Bem, sou Estefania Cervantes e hoje vou entrevistar Edileia Fonseca. Ela participa no nosso livro Mulheres Dreams Boss, Mulheres Amputadas. Bem-vinda, Edileia, como vai? muito obrigada. Eu vou bem, graças a Deus. Um pouco Que ansiosa. ótimo, perfeito. Por favor, diga-nos qual é a causa da amputação que você tem. Então, contar a história, né? Sim, Eu não, eu, o meu pé foi amputado devido a um acidente que eu sofri quando eu tinha 3 anos de idade, 6 anos de idade. Eu estava indo para a escola junto com a minha irmã mais velha que eu. E no caminho para a escola, era de manhã cedo, estava meio chuvoso, e a rua ela não era asfaltada, era terra, então fica escorregadio. E nós íamos pela calçada, porém eu acabei escorregando, e um senhor que estava dirigindo uma caçamba, ele estava alcoolizado, ele não viu e acabou passando por cima, o pneu da frente por cima do meu pé. E algumas pessoas que estavam na frente da casa gritaram, ele parou, me socorreu e eu desmaiei, claro. Quando eu recordei, estava dentro da caçamba, ele já caminhou do hospital, meu pé todo esgalhado. E lá eles fizeram uma limpeza, só que eu tive que ser encaminhada para Belém. E lá eu fui para o hospital, eles fizeram todo o procedimento, tentaram juntar novamente, porque ele se esgalhou assim, ficou completamente esgalhado. Porém, depois de alguns dias, eles tiveram que tirar um dedo, porque esse dedo estava muito infeccionado. E depois desse dedo, logo em seguida, alguns dias depois, eles chamaram a minha mãe e falaram que teria que optar pela amputação, porque tinha infeccionado. E o local onde estava com a infecção, com a doença, tinha que ser amputado. Então, ela tinha que assinar um termo se responsabilizando pela amputação, né, concordando, ou se caso ela não aceitasse a amputação, ela teria que assinar um outro termo se responsabilizando pelo que viesse a acontecer comigo. E, claro, como mãe, ela optou pela amputação e amputaram. Logo depois de uns dias, eles chamaram ela novamente, que teria que ser amputada um pouco a mais. Aí eu acredito que foi quando ela realmente entrou em desespero, porque quando nós somos mães, a gente sofre pela gente, pelos nossos filhos. E me ver ali naquele estado. E então ela pediu que uma tia minha ficasse comigo e desceu para uma igreja que tinha lá próximo para orar. E quando ela voltou, o médico disse que não precisava mais fazer amputar mais em cima, porém ia ter que ser feita uma limpeza sem anestesia, sangue frio, limpar tudinho. E assim, depois de um tempo, eu recebi alta do hospital, é o pé direito. Recebi alta, vim para casa e eu sempre levei a minha vida da melhor maneira possível. Lá no hospital mesmo, o psicólogo do hospital veio conversar comigo, explicar direitinho pelo fato de eu ser ainda criança, e eu tive a melhor reação possível, porque a criança ela não tem muita noção da maldade, então não passava pela minha cabeça que eu fosse sofrer preconceito, discriminação, qualquer coisa do tipo, não. Para mim era apenas um pé que não tinha mais ali. Então eu sempre agi dessa maneira. E eu comecei usando moletas, eu usava 2 moletas. Depois das 2 moletas, eu consegui usar somente uma moleta. E eu sempre fui muito danada, muito espivitada. Então, eu corria de moleta, eu jogava bola de moleta. Tudo que eu sentia à vontade, eu fazia. E os meus primos, na época, junto com as minhas primas, também sempre me incluíam nas brincadeiras. E era algo normal até então. Ainda não tinha pegado aquele impacto, assim, de ouvir comentários que me magoassem.
eu usei muleta até os 13 para 14 anos, que foi justamente a época que eu comecei a voltar a estudar, né? E aí foi quando eu comecei a sentir na pele assim, os comentários maldosos e tudo mais. E com 15 anos eu já tinha minha primeira prótese, só que ela era muito pesada e ela não era ideal para o meu tipo de amputação, mas foi a prótese que deu no momento, então eu usava ela. Eu não usava roupa que aparecesse ela, eu sempre escondia, não por vergonha ou por medo de, assim, vergonha, tipo, que as pessoas... Era o medo do olhar das pessoas de julgamento, devido ao que eu já havia passado. Sim. E então, Agora então, você usa sua prótese? sim, aí eu usava essa prótese que não era para o meu tipo de amputação, mas era a que dava no momento. Passou o tempo, muito tempo, até que eu sempre tive a vontade de usar salto alto, mas essa prótese ela não me possibilitava usar salto alto. Ela era bem antiga. E aí eu sempre pedia muito para Deus que eu queria ter essa oportunidade, que eu queria que Deus colocasse alguém no meu caminho para me ajudar. E depois de um bom tempo, no caso, isso foi ano passado, eu já com 30 anos, eu segui a ortopedia biotécnica e eu curtia tudo deles, eu reagia com amei, dizer que era meu sonho, em tudo. E até que um dia, depois de pedir tanto para Deus, eu, tipo, entreguei nas mãos do Senhor e deixei Ele agir. E um dia pela manhã eu fui entrar no Instagram e vi que tinha uma mensagem deles pedindo para me entrar em contato. Eu entrei em contato, conversei com eles, e eles me ofereceram, me deram, né, como dava para fazer para eles e eu topei a parceria e eu fiquei assim imensamente grata porque foi a realização de um sonho mesmo. Só que eu Que não bom. tinha ainda, eu não tinha ainda a proporção, eu não tinha noção da proporção que era. Tipo, eu usava essa prótese e eu não tinha noção que essa prótese não era ideal para o meu tipo de amputação. Quando eu cheguei lá em São Paulo, Sorocaba, ele me avaliou e aí ele foi me explicando. Foi quando ele disse que sim, eu poderia usar salto alto. E durante uma semana minha prótese foi feita. Eu testei tudo ok e eu já retornei com ela. Então, desde então, eu uso ela. Ela é ideal para o meu tipo de amputação, ela me permite usar salto alto, ela me dá mais segurança. Então, ela é a realização de um grande, grande, grande sonho que eu pedi muito para Deus. E com isso, hoje em dia eu uso roupa que aparece, que normalmente, claro que as pessoas vão olhar, vão comentar, mas eu já não me incomodo como antes, que me afetava demais. Eu adoro isso. Você tem uma história muito bonita, Edileia. Por Obrigada. favor, diga quais são três palavras que descrevem você. Bom, as três palavras que me definem, que quem me conhece vai concordar exatamente, é intensa, emotiva e forte. Eu sou uma pessoa muito intensa, eu não consigo ser mais ou menos quando eu vou fazer algo, eu me entrego e tento realizar aquilo da melhor forma possível. E ao mesmo tempo eu sou muito emotiva, eu tenho um lado emocional muito grande, seja se eu estiver passando por uma fase muito boa, uma fase muito difícil, eu sempre me emociono. Porém, eu sigo qualquer fase da minha vida com força e acreditando em Deus. Eu sempre digo que nem que seja em lágrimas, nem que seja me arrastando, mas eu sigo adiante, no chão eu não fico. Tá bom. Obrigada, Edileia. Obrigada a você. Edileia forma parte de nosso livro Mulheres Dreams Boss, Mulheres Amputadas. Para você, que gosta mais de participar em nosso livro? O que eu gosto mais de participar
Eu, eu acho que eu entendi isso correta. Então, para mim é uma honra demais. Quando eu recebi o convite pelo Instagram, eu quase não acreditei, aí eu não, pode ser piada. E quando eu vi e você foi me explicando tudo mais, eu me sinto honrada, é algo surreal para mim. Saber que eu tenho um pouquinho da minha história, da minha experiência em um livro onde muitas pessoas vão comprar e ler. E quem sabe até se inspirar. Então, para mim é maravilhoso, muito, muito emocionante estar junto com essas outras mulheres que todas são maravilhosas. De muitos países. Pois é, eu fico, Muito às vezes eu chique. não tenho a noção, quando lá no grupo, quando começa a conversar, que eu vejo, nossa, para mim é maravilhoso mesmo. Eu não pensei que eu pudesse chegar tanto assim. Que bom. Quais são três conselhos que você dá a uma mulher que vive isso, que vive uma amputação? Bom, o conselho que eu dou tenha bom ânimo, porque uma amputação ela não é o fim do mundo, ela é apenas o começo de uma vida extraordinária. E por mais difícil que pareça, não é difícil. Ser diferente, já disse a frase, né? Ser diferente é normal, ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu jeito, a sua maneira de ser. E estou um pouco nervosa. É E se muito bonito. você faz, e se você faz parte do grupo chamado Outro, o grupo que talvez não tenha a chance de estar no centro do palco, construa seu palco e faça com que eles vejam você. É isso que eu penso e é isso que eu sempre tento fazer. Ótimo. Obrigada, Edileia. Conte-nos sobre alguma conquista que você esteja feliz por ter alcançado como mulher amputada, profissional, esportiva, pessoal. Conte-nos. São vários, assim, tem muitas, desde as pequenas quanto as maiores. Eu vou começar pela prótese, que foi a minha conquista, é o meu orgulho. E ter conhecido a ortopedia biotécnica, o André, para mim foi maravilhoso. Então, essa foi uma conquista maior em relação à minha amputação. E também a academia. Eu comecei a fazer academia, que eu achava até então que não dava muito certo para mim. E quando eu comecei a praticar os exercícios na academia, eu me apaixonei e eu gosto demais. E tem um professor maravilhoso também que sempre tenta adaptar os melhores treinos para mim. E também o desfile, que apesar dos pesares, foi um objetivo maravilhoso que eu consegui alcançar, porque para mim foi uma sensação inexplicável. Desfilar já com a prótese nova, de salto alto. Então, eu acho que foi assim, tudo aconteceu tão rápido, mas de uma forma muito linda para mim. E também objetivos que eu considero meu objetivo, que eu alcanço, fazer as fotos da loja de roupa, que hoje em dia é difícil a gente ver uma amputada fazendo. Então, a partir do momento que as pessoas me dão a oportunidade, eu vejo também como um objetivo alcançado. Eu comecei trabalhando, fazendo fotos para a loja da minha irmã, que é a loja Lolita. Depois eu fiz mais duas lojas, a loja Loa, a loja Império. Então, são pessoas que me dão espaço e eu vejo dessa forma como um objetivo que aos poucos eu vou conseguindo alcançar. Ótimo. Eu gosto muito todas essas histórias, Cerileia. Você também é uma mãe. Pratique-nos de isso. Sobre a vida materna, Sim, sobre a vida materna, como vai com isso? então, eu engravidei, eu ainda usava a prótese antiga, que não era ideal, que era pesada e tudo mais. Eu pensei que a amputação fosse me empatar de alguma forma. Eu passou isso pela minha cabeça, sim, não só pela minha cabeça, mas como pela cabeça da minha mãe, da minha irmã, do meu esposo. E eu fiz uma barriga bem grande, eu achei que fosse pesar, mas não, foi
tudo bem tranquilo. A gravidez foi algo muito sonhado por mim. Eu sempre quis ser mãe, mas eu tinha um receio, até por conta da criança que vai crescendo e vem as perguntas, que criança é muito curiosa. Mas o Gabriel, que é meu filho, ele é uma criança muito abençoada. Eu me emociono muito quando eu vou falar dele. E, Sim, seu filho. e ele é um Um menino filho muito... maravilhoso. Sim, é Ele é um menino maravilhoso ser mamãe. ele é uma criança maravilhosa, então quem conhece ele vê o jeitinho dele. E com, acho que em torno de 3 ou 4 anos, ele me perguntou, mamãe, e o seu pé? E eu fui explicando para ele. E ele sempre entendeu. Então, às vezes, eu sempre mostro fotos de outras amputadas para ele, eu vou explicando que cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa é do seu jeito e nós temos que respeitar, independente de qualquer coisa. Que bonito. Obrigada pela sua história como mãe. É muito importante. Eh, por favor, Edileia, diga-nos qual é um sonho que você tem a realizar nos próximos anos. Eu tenho muitos sonhos, muitos. À medida que eu vou conseguindo realizar um sonho, eu já tenho outro sonho em seguida. Então, eu tenho muitos, todos eu entrego na mão de Deus e eu peço muito para Ele. Normalmente eu falo dos meus sonhos quando eles já estão se concretizando, mas eu vou falar um deles, que esse todo mundo sabe, não é novidade. Que como eu já tenho essa prótese, seria ter a prótese que pode molhar, né? Aqui tem praias. Essa prótese, ela não pode molhar, porém isso não me empata de sair, de ir para praia ou de ir para piscina. Eu vou normalmente, quando eu quero, se me der vontade de tomar banho, de mergulhar, eu tiro. Mas também não me impede de sonhar e querer também a minha prótese que possa molhar. Tá bom, tá bom. Por favor, Edileia, diga-nos suas redes sociais para que as pessoas que estão escutando esta entrevista puedan seguir você. É @edileia.fonseca. Ótimo. Muitas graças pela oportunidade de colaborar com você. É muito importante para nós ter uma mulher tão maravilhosa em nosso livro, uma mulher de Brasil. Diga-nos, por favor, alguma outra coisa que você quer compartilhar com as mulheres de nosso livro. Ai, que todas nós, independente de amputação ou não, somos mulheres maravilhosas. Deus ama cada um de nós do jeitinho que nós somos. E a única coisa que eu posso falar é força. Sigam o caminho de vocês, brilhem da melhor maneira possível, respeitando sempre a essência do próximo. Exatamente, exatamente, Edileia. Gratidão a vocês por estar aqui em nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e muitas graças. Muito obrigada por esta oportunidade. Tchau, obrigada a você. Tchau.